Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daremos então continuidade ao nosso estudo do direito administrativo e aí vamos falar sobre organização pública também, da administração pública, né? E vamos falar do tema autarquias, tá bom? Vamos lá, sobre autarquias, o que eu preciso que vocês saibam. É um assunto denso, não é tão simples, tá? Porém, são assuntos que vocês conseguirão aí armazenar com facilidade. Por quê? Tem bastante características, tá, pessoal? Mas você entendendo as características da administração pública, vocês já vão tirando isso aí de letra, tá? Bora lá! Autarquias são entidades da administração pública indireta, isso a gente já sabe, né? Dotadas de personalidade jurídica de direito público, que nós também já sabemos, possuem patrimônio próprio, têm autonomia administrativa, são criadas por lei específica. Nós sabemos que as autarquias são criadas enquanto as demais são autorizadas, segundo o artigo 37, né? E elas são feitas aí, criadas por esta lei, para o exercício de competências estatais determinadas, tá? A intenção do legislador foi a de atribuir às autarquias a prestação de serviços públicos em sentido amplo, tá? A realização, então, de atividades de interesse social e de desempenho de atividades que envolvam prerrogativas públicas, a exemplo do poder de polícia, tá bom? Por isso que elas possuem aí um regime muito semelhante com o da administração pública direta, tá? Portanto, por isso que elas têm tanta autonomia. Tem autonomia política? Não, política não, tá, pessoal? Política tem a União, o Estado, o DF e o município, que são da direta, mas são bem parecidas, tá? Vamos lá. Exemplo de autarquia, professora? Vários, tá? Vários. Por exemplo, exemplo de autarquia aí federal, ou, né, da União, mais conhecido por nós, INSS, o que mais funciona, inclusive, né, INSS, INCRA, conselhos de classe, tá, pessoal? Agências reguladoras aí, autarquias territoriais, Banco Central, IBAMA, universidades federais, associações públicas de regime público, entre outros, tá? Nós temos vários exemplos. Vamos lá. São características das autarquias, e é aqui que o filho chora e a mãe não vê, tá? Vamos lá estudar as características das autarquias e não tem jeito, nós precisamos passar aqui por esse assunto. São características da autarquia a descentralização. Ela é sempre descentralizada. O ente irá criá-la, né? Que ente, professora, da administração pública direta? O ente União criou, através de lei, uma autarquia chamada INSS, por exemplo, autarquia federal. O município pode criar uma autarquia mediante lei, autarquia municipal, autarquia estadual, autarquia federal, tá bom? Então, como característica eu tenho a descentralização, que ela é criada por lei, a especialização dos fins, eu preciso que ela tenha um fim específico, tá? Uma atividade específica. Ela tem uma personalidade jurídica aí de direito público e ela tem capacidade de auto-administração, tá bom? Elas não têm subordinação, por que que não? Porque tem subordinação, são órgãos, elas são outra pessoa, logo elas não possuem subordinação, não tem hierarquia, tá bom? A relação dela com a administração direta das pessoas políticas instituidoras aí é de vinculação administrativa, que é aquela nossa tutela ministerial ou nosso controle ministerial, tá? Eu não falo aqui em subordinação, eu falo em tutela, eu falo em controle, tá bom? Só podem ser criadas por lei, não existe autorização para elas, e os atos que elas praticam são atos administrativos, né? Assim como seus bens, os seus atos também são atos administrativos, tá? Se submetem à lei de responsabilidade fiscal, podem ser criadas para exercer, então, aí atividades de ensino, né? Que se incluem as universidades, tá bom? Estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, são competências aí da Justiça Federal para julgar os litígios que envolvem as autarquias federais, tá? Elas possuem responsabilidade civil do tipo objetiva, e nós vamos estudar aí a responsabilidade civil dessas pessoas, tá? Que é do tipo objetiva. Já nos diz o artigo 37 da Constituição que, né, a administração pública, bem como as pessoas privadas que exercem função pública, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiro, né, pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causem a terceiros. Então, por expressa previsão do artigo 37, nós temos aí a autarquia respondendo de maneira objetiva, demonstrando então a vítima, né, ou quem requer aí o ressarcimento do dano, a demonstração apenas do dano e do nexo causal, tá bom? São exemplos aí de prerrogativas estatais ainda que são estendidas às autarquias, são as imunidades, tá bom? Imunidade tributária recíproca, privilégio processual aí da Fazenda Pública, tá bom? Em relação aos prazos, tá?
Entre as prerrogativas processuais, então, impostas em favor das autarquias, nós temos aí a intimação pessoal dos seus procuradores, tá bom? Em todos os atos do processo. Preciso que haja a intimação pessoal, tá? Vamos lá, se submetem ainda ao reexame necessário, tá? Que é a matéria aí do nosso novo Código de Processo Civil, NPC, tá? Novo Código de Processo Civil. As autarquias territoriais aí não têm autonomia política, tá bom? Também. E eu tenho ainda uma posição que prevalece nos tribunais superiores, que o prazo prescricional é aquele previsto lá no decreto de 32, que é um prazo quinquenal, um prazo de 5 anos. Logo, o prazo prescricional das autarquias é de 5 anos, tá bom? Elas ainda obedecem a regras de contabilidade pública, se submetem à lei de responsabilidade fiscal, o Tribunal de Contas respectivo fiscalizará as autarquias, e o regime de pessoal aí é de servidores públicos, regime jurídico único, tá bom? Que pode ser o seletista ou o estatutário, tá? Bens autárquicos, os bens da autarquia, vamos estudá-los. São bens autárquicos, então são bens públicos, porque a autarquia é pessoa jurídica de direito público, tá? Então, se são bens autárquicos, eu estou falando que são bens públicos, tá bom? Em regra, eles são inalienáveis, tá? Eles são insuscetíveis de uso capião e eles são impenhoráveis. Você vai levar como regra que bem público é inalienável, é impenhorável e é imprescritível. Quer dizer, ele é inalienável em regra, porque em regra eu não posso vender bens públicos, tá? Eu só posso vender se eu fizer uma coisa chamada de desafetação, tá bom? E aí nós vamos estudar isso em matéria própria. Eu só posso vender bens públicos se eu fizer a desafetação, em algumas hipóteses ainda tiver uma lei aí para isso, tá bom? São bens impenhoráveis, não podem ser aí penhorados para pagar uma conta, arrestados, sequestrados, penhorados, tá bom? Imprescritíveis, por quê? Bens públicos são insuscetíveis de uso capião. Você nunca... Olá, meus amigos, eu sou o professor Lac e inicialmente eu quero pedir licenças, pois estou interrompendo seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do material, a qualidade do nosso trabalho. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 3 super cursos online específicos, bastante competitivos, para todos aqueles que irão concorrer ao concurso do Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região. Nós aqui da Lá Concursos, este ano, nós decidimos nos especializarmos em concursos focados para conselhos. E claro, o primeiro concurso que nós estruturamos foi o CRP. Somente esse ano nós conseguimos, preste atenção, oferecer curso completo para o CRP 011, que é do Ceará, o CRP agora do Mato Grosso, que é o 18, e agora o CRP de Goiás, o 09. Então, uma coisa eu garanto para vocês, se você quiser assistir o restante dessa videoaula, se você quiser fazer um curso mais completo, se você quiser conhecer a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo em regime de metas, eu convido vocês a clicarem no link que tem aqui na descrição, falar com algum dos nossos atendentes para qualquer esclarecimento e, claro, vir matricular, vir estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por quê? Porque nós vamos dar o melhor de nós. Um forte abraço, espero vocês.